Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Jó, no capítulo de número 38. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Jó 38. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradecendo a oportunidade ao nosso pastor, pastor Joel, a pessoa do pastor Omar Ortega e do pastor Pedro, que representam o nosso ministério aqui também nessa região. E a todos os demais companheiros conosco, os irmãos que vieram das congregações, aos nossos queridos irmãos de Los Angeles também. Muito agradecido a Deus por nós estarmos juntos nessa Santa Ceia. Nós vamos meditar rapidamente em um texto bíblico da Palavra de Deus e eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Versículo 1 e 2 diz assim a Palavra de Deus. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras vãs e sem conhecimento? Versículo 3. Agora cinge os teus lombos como homem, e eu perguntar-te-ei, e tu responde-me. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Eu acredito, irmãos, que um dos maiores temas da teologia, das questões que englobam a palavra teísmo, é o fato de Deus se relacionar com o homem. Você sabe que a gente falava isso hoje à tarde, o pastor Omar Ortega e o pastor Ronaldo trouxeram dois ensinos muito importantes da palavra de Deus, e eles dois falaram a respeito dessa temática da questão da teologia, tanto na homilética quanto na hermenêutica, as questões de interpretação bíblica. E o pastor Omar trouxe um importante ensino sobre as verdades, né? As verdades fundamentais que a Assembleia de Deus crê como padrão para a sua conduta, para a sua maneira de viver, para a resposta que ela dá para as questões que lhe são levantadas. E uma das coisas que a teologia demonstra, e às vezes é difícil a gente coordenar, e os gregos que são mais lógicos buscaram colocar isso de uma maneira mais didática, os judeus, que são pessoas mais de tradição, tentaram trazer isso à figura do ensino e da pedagogia, mas o fato é que tanto um quanto o outro acha difícil a deidade fazer perguntas. Se Deus é todo-poderoso e conhece todas as coisas, por que é que ele faz perguntas? Jó passava por um momento muito complexo da sua vida nesse momento. E ele já tinha, durante toda a história do seu livro, questionado a si mesmo, as pessoas em volta e até mesmo a Deus. Uma passagem por volta do capítulo 35, ou um pouco antes disso, ele falou assim: por que o Senhor não desce aqui como homem e fala comigo? E aí no capítulo 38, Deus aparece a Jó e fala assim: olha, Jó, faz o seguinte, cinge agora os seus lombos e eu vou fazer perguntas para você e você vai me responder. Essas circunstâncias adversas, com certeza nos faz ponderar se Deus realmente está fazendo um bom trabalho lá em cima. Todo mundo já passou por questões onde ele questionou se o momento de vida que ele vivia ele tinha feito alguma coisa para merecer aquilo. Ele já indagou o seu coração como o pastor pregou aqui na última Santa Ceia, o pastor Pedro, ele já sondou o coração dele para ver se tinha algum caminho mau. E às vezes a pessoa responde a si mesma eu não vejo nada de ruim. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que Jesus, ele também fez perguntas aos seus discípulos. Alguns escritores e comentaristas aí, eles falam que existem 100 perguntas de Jesus no Novo Testamento. E nessa noite, para nós meditarmos nesse tema, que eu gostaria de intitular As Perguntas de Jesus, eu gostaria de passar por 7 perguntas que Jesus faz no Novo Testamento e nos trazem revelações mais profundas do que qualquer resposta que ele podia nos dar. E a primeira delas é em Marcos, no capítulo de número 4, versículo de número 40.
numa passagem bastante emblemática, quando os discípulos e o Senhor Jesus atravessavam o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, mais conhecido como Mar da Galileia. E ele fazia aquela travessia e no meio da noite, no meio da travessia, na verdade, o lago virou, o mar virou, ficou revolto, e Jesus dormia em paz, dormia muito calmamente no meio daquela tempestade. Eu não sei se você já andou de barco muitas vezes. Você já andou de barco alguma vez? Eu poucas vezes andei de barco, porque eu morro de medo de água. Fui fazer um passeio na Baía de Miami uma vez, ali naqueles barcos lá, e fiquei com medo do barco. Imagina, né? Eu sempre tive muito medo de água. Eu fico imaginando Jesus não só com medo, mas dormindo. E parece que ele dormia profundo, né, pastor? Porque os discípulos acordaram Jesus e falaram assim: mestre, não te importa que pereçamos? E por várias vezes essa pergunta é feita para Jesus nos mais diversos momentos da nossa vida. Várias vezes ele falou assim: como é que o senhor quer fazer? Que eu vou fazer o quê? Que eu passe vergonha com esse assunto, com essa situação? O que o senhor deseja de mim nesse problema, nessa circunstância, nessa luta que se levanta? Qual que é o propósito para isso? Né? E aí os pastores nos ensinam a você não perguntar por quê e perguntar para quê. E tem dia que isso não faz diferença nenhuma. Se é por quê, se é para quê. O fato é que você não quer passar por aquilo. No momento da luta, os discípulos não estavam interessados em para quê, nem por quê. Eles queriam mesmo saber porque Jesus continuava dormindo e para ele parece que não interessava que a vida deles era importante. Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus se levantou e fez a seguinte pergunta para ele: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? A pergunta para Jesus era o seguinte: Jesus, o senhor não se importa? Eu falei, não é a questão da minha, eu me importar com você. A questão é que você continua sendo tímido e não tem fé. Então ele abre os lábios e fala ao mar e ao vento: mar, cala-te. Vento, mar, aquieta-te. Vento, cala-te. E tudo se fez bonança. Ao Jesus fazer a pergunta de volta aos discípulos, ele demonstra exatamente o porquê, às vezes, muitas lutas se levantam. Pela timidez e pela falta de fé. Jesus, na verdade, ainda dá outra lição que ele, com certeza, naquele momento, fazia uma referência a Davi no Salmo de número 4. O Salmo de número 3 e o Salmo de número 4 são dois salmos que Davi escreve na fuga de Absalão. E você lembra como é que foi complicado ele fugir do seu filho? Seu filho fez muita coisa feia, humilhou o pai dele na frente de toda Jerusalém. E ele sai, vai embora, e a Abissai pede para ficar para trás, ou na verdade Abiatar pede para ficar para trás, para tentar barrar a fúria de Absalão, para Absalão não sair atrás de Davi. E Aitofel fala assim: olha, me dá 50 homens, eu vou atrás de Davi e trago a cabeça dele até o final da noite. E Abiatar pega e falou assim: ô Absalão, você sabe que o seu pai é um homem de guerra. Agora mesmo ele deve estar numa caverna, escondido, como a ursa roubada pelos cachorros. Já imaginou isso? Ele deve ser coisa, parece até uma frase de nordestina, né? Mas o bicho está igual a ursa roubada pelos cães. Ele deve estar agora mesmo escondido em algum lugar, mas Davi escreve um salmo, e o versículo de número 8 desse salmo está escrito assim, no capítulo, salmo de número 4, versículo de número 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O mar estava revolto, o vento era contrário, mas Jesus, professando a sua pergunta: vocês ainda não têm fé?
Quer dizer que a fé deles estava mais ligada à circunstância da natureza do que na guarda do Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles. As perguntas de Jesus nos fazem diferença. A segunda pergunta que eu gostaria de levar você nessa noite é Jesus falando aos seus discípulos a respeito das identidades. Logo depois de curar um cego de nascença, esse era cego de nascença também. Jesus pede para que ele lave os olhos a primeira vez e ele vê os homens como árvores. Lembra disso? E aí Jesus pede para ele lavar os olhos de novo e ele começa a ver os homens como eles são. Agora é interessante, a primeira coisa, só para ficar na sua cabeça e ficar pensando nisso aí até o resto do ano. Se o homem nunca tinha visto, como é que ele sabia que era uma árvore? O homem nunca tinha enxergado na vida, como é que ele sabia como é que parecia uma árvore? Você pode me explicar isso aí? Depois você vê no YouTube aí um pintor cego de nascença, depois você me explica, a gente conversa depois desse sujeito. Desde quando a visão seguinte tem alguma coisa a ver com o olho? Desde quando a visão tem alguma coisa a ver com os olhos da gente? Os olhos são a janela da alma para esse íon. Para aquele além, não importa se você é cego, se você enxerga as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao coração do homem. O interessante é que toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento e ainda nos Evangelhos, apresenta o homem como árvore. Já percebeu isso? Árvore que dá fruto, árvore que não dá fruto. A primeira parábola da Bíblia, a parábola de Jotão, é comparando os homens a árvores. As árvores são um tema comum. Depois de Jesus curar aquele cego de nascença, que ele vê árvores, depois vê os homens como eles são, Jesus reúne os seus discípulos e pergunta para eles, olha, eu mostrei para vocês, como se ele dissesse assim, eu mostrei para vocês como é que Deus vê os homens. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Como é que vocês enxergam a mim? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, que dizeis que eu sou? É claro que você lembra que a pergunta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta dos outros discípulos era, você é João Batista, ou então um dos profetas. Parece que você é Isaías, ou então Elias. A resposta dos discípulos variadas nos demonstra que várias vezes as nossas identificações com Cristo dizem muito a respeito do que nós cremos, mas nada de quem ele é. Lembra nessa tarde que nós aprendemos sobre a crença da Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus podia crer em muita coisa que, por fim, talvez não tivesse nada a ver com quem Jesus é. Quantas reuniões hoje estão feitas em volta de percepções e visões do Senhor Jesus que são caricaturas dele? Ele não é nada daquilo. Tem muita gente hoje fazendo reuniões falando que Jesus é a pessoa que dá o carro novo. Que Jesus é aquele que abre a porta da casa nova. Que Jesus é aquele que dá o documento. Que Jesus é aquele que traz o amor perdido em 3 dias. Tem muita gente reunida hoje trazendo caricaturas do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta dele é muito emblemática para os seus discípulos. Escuta, vocês sabem o que estão dizendo de Jesus aí fora? Quem dizem os homens ser ele? Como é que as pessoas estão percebendo Jesus hoje? Que tipo de visão eles têm a respeito dele? Isso vai dizer muito da nossa identificação com o Senhor Jesus Cristo e aquilo que nós demonstramos, porque lá em Antioquia foi a primeira vez que os crentes foram conhecidos como cristãos. E o motivo que eles foram conhecidos como cristãos é porque quando eles olhavam para aqueles homens, eles se pareciam com Cristo. Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E a pergunta mais profunda do que essa: e vocês, quem dizem que eu sou? Dessa resposta vai sair a mais profunda revelação de como é que nós cremos em Jesus. Quem você diz que Jesus é? Ele é meu salvador, pastor. Ele é meu libertador. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é meu melhor amigo.
Mas esse dizer quem ele é não é simplesmente nas palavras da sua boca, mas na atitude do seu coração. E eu exemplifico isso mais uma vez no próprio Pedro. Porque o mesmo Pedro que disse isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, depois da mensagem de Jesus começar a ficar mais dura, ele olha para os discípulos e fala assim, vocês não vão embora não, porque muitos discípulos começaram a deixar ele. Pedro se levanta e fala assim, aonde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? A nossa resposta não é somente verbal, é com as atitudes do nosso coração. E vós, quem dizem ser o Senhor Jesus Cristo? Mais para frente, também em outra pergunta, nós percebemos num dos encontros mais marcantes de todos os evangelhos, mas que foi, na verdade, um encontro secreto. Uma das histórias mais repetidas e o principal versículo do evangelismo mundial, que qual é? O principal versículo do evangelismo mundial? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, essa frase, pastor, ela foi pronunciada em uma reunião durante a noite, secreta. Ela não foi pronunciada no alto da escadaria do templo. Ela não foi pronunciada no alto, no pináculo do templo do Senhor, não. Ela não foi falada em uma reunião na sinagoga, nem muito menos numa grande igreja reunida. Foi a reunião entre o Senhor Jesus e Nicodemos durante a noite. Porque ele veio falar com o Senhor Jesus Cristo em secreto, com medo de ser mal interpretado. E ele começa ali cercar Jesus com as perguntas, testando o Senhor, para ver se aquilo que ele estava falando tinha realmente uma referência com a vida e com o dia a dia. E Jesus começa a falar, olha, é o seguinte, você tem que nascer de novo. E ele pergunta, assim, deve estar tarde, esse homem está com sono, né? Como é que eu vou nascer de novo? Por acaso o homem pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? É possível um homem crescido fazer isso? Não, mas você tem que nascer do sangue, da água e do espírito. Porque aquele todo que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do espírito é espírito. E ele começa a falar coisas grandiosas e maravilhosas, e ainda Jesus ainda fala assim, mas para ele, olha, é o seguinte, aquele que é do espírito, a gente não sabe como é que é, porque o espírito vem de um lugar e vai para o outro, e ninguém sabe qual é o seu caminho, né? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E aí, Nicodemos começa a coçar a cabeça e olhar para Jesus, o que esse homem está falando? E aí Jesus é muito claro com ele. Escuta, se você não acredita no que eu estou falando das coisas da terra, como é que você vai crer quando eu falar das coisas do céu? Se você não crê em Jesus, quando ele te promete coisas que ele vai cumprir aqui na terra, como é que você espera chegar no céu? Se você não é capaz de acreditar nas promessas de Jesus e nas palavras de Jesus e na transformação que ela causa nessa esfera da vida, nesse ion, nesse tempo que nós estamos vivendo, como é que você acredita numa rua de ouro, nos céus abertos, em anjos do céu? Como é que você acredita nisso? Se você acha que a palavra de Jesus não faz referência nenhuma para o seu dia a dia, que céu que você espera? Se você não crê em mim, falando das coisas aqui da terra, como é que você vai crer quando eu falar das coisas espirituais? Jacó passou a vida toda, correndo atrás de que as coisas crescessem. Depois de ter visto uma escada posta para o céu, o anjo subindo e descendo, lembra disso? Olha, se o Senhor me abençoar e for comigo, eu vou dar dízimo de tudo. Ele vai, segue a vida dele. É como se Deus não fosse mais uma referência para ele, as coisas que ele faz. Então, depois que ele sai da casa do seu sogro, ele descobre agora que seu irmão está vindo em direção dele. E aí, lá no Val do Jaboque, ele tem uma luta com o anjo, você lembra disso. E a hora que ele fala assim para o anjo, fala assim, olha, eu não te deixo embora se você não me der uma bênção. Aí o anjo olha para ele e fala assim, qual que é o seu nome?
que aquilo mexeu tanto com Jacó? Alguém já parou para pensar? Por que aquilo mexeu tanto com Jacó? É porque da última vez que ele pediu uma bênção para alguém, ele falou que o nome dele era Esaú, né? Agora, para o anjo não tinha, né? Mas como é que é seu nome para mim te abençoar? Vai continuar pedindo bênção no nome dos outros ou vai pedir nome do seu? Ah, meu nome é Jacó. Ah, então tá bom. Então agora não vai ser mais, vou trocar. E troca o nome dele. Isso é maravilhoso, porque esse segundo encontro realmente muda a vida do Jacó. Não muda? Dali para frente ele é outra pessoa. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui que você vai entender por que eu estou dizendo isso aqui das coisas espirituais e das coisas terrenas. Ver as coisas celestes não mudou nada para Jacó. Ver os céus abertos não mudou nada. Ele não cria em Deus no dia a dia. Já teve um outro sujeito nos evangelhos que estava talvez fazendo alguma coisa debaixo de um pé de alguma coisa. E aí ele vai conhecer Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala assim: eis aí um israelita em quem não há dolo. De onde você me conhece? Ele pergunta para Jesus. Não, é que eu vi debaixo você da figueira. E quando ele fala isso, o homem desce do chão e adora ao Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: você ficou surpreendido por quê? Eu te falei que eu te vi debaixo da figueira? Meu filho, você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo e a glória do Filho de Deus sentado à sua destra. Sabe o que Jesus estava dizendo? É que aquele que crê em Jesus aqui nessa terra, muito mais tem para crer na glória dele lá para frente. Se você não crê nas coisas que ele te fala aqui da terra, você imagina das celestiais. Você imagina das coisas que são à frente. A outra pergunta que Jesus faz também é bastante complicada, você sabe. Ele desce ali em Cafarnaum e já vem gente que vai querer conversar com Jesus, porque a filha do Jairo, que era a principal da sinagoga, tinha morrido. E Jairo demonstra que quando morre alguém, não interessa se você é o chefe da sinagoga, né? Aí Jesus faz diferença. Vem falar com Jesus e tal, Jesus falou: vou lá na sua casa, ele está andando, a multidão quer falar com ele, porque ele era muito conhecido em Cafarnaum. Já ninguém mais estava interessado, porque viram que até o chefe da sinagoga estava lá, então a multidão deve ter aumentado mais ainda, porque agora já não tinha mais ninguém medo de ser expulso da sinagoga. E aí essa mulher se infiltra e toca na orla do vestido de Jesus. Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos: como assim quem me tocou? Jesus, olha em volta, está todo mundo te pressionando. Está todo mundo te tocando. Está todo mundo pressionando o Senhor. Não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher com muita dificuldade levanta a mão: fui eu que toquei. Aí Jesus fala assim: agora você foi curada e a sua fé te salvou. Olha que interessante. Tem muita gente, quando você olha o texto de Lucas, é mais importante ainda, que fala que a hora que ela toca na orla do vestido de Jesus, o sangramento dela cessou. Cessou. Mas é Jesus que a declara curada depois. Tem muita gente que se contenta com a vitória parcial. Tem muita gente que se contenta com a vitória parcial. Fala: não, do jeito que tá, já tá bom e tal. E aí a pessoa, o que ela faz com a vitória parcial? Ela guarda para ela não testemunha. Ela não abre a boca para falar o que aconteceu. Tem muita gente que tem vergonha de testemunhar o que Deus fez na sua vida. Porque ele não gosta de mostrar para as pessoas que ele estava passando por um problema. Sabe o que aquela mulher tinha passado? Ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. Lucas escreve isso conforme o texto vai, mas sabe quando descobriram isso? Depois que ela disse que foi ela que tocou. Tem muita gente que não quer que as pessoas saibam que ela já gastou todos os recursos dela. Tem muita gente que não quer que as pessoas saibam que ela já passou do limite da vergonha dela e já não resta mais nada, só resta Jesus. E quando alguma coisa que ela se aproxima de Jesus faz bem para o coração dela, ela tem aquele problema mais ou menos maquiado, para ela tá bom. Eu posso já voltar para a minha vida porque dá certo. Se de repente voltar a sangrar de novo, eu volto aqui, toco de novo e aí continuo minha vida. Mas Jesus está insistindo com você. Olha, eu quero saber que você conta para todo mundo o que eu fiz na sua vida. Você vai ter que contar, você não vai poder ficar escondido. Porque ele vai ficar insistindo. Quem foi que me tocou? Quem foi? Quem foi? Eu sei o que eu fiz na sua vida. Jesus sabe o que ele fez na sua vida. Não adianta você se esconder. Ele sabe o que ele fez. Ele continua perguntando: quem foi que me tocou? Porque de mim saiu virtude. E a hora que você disser:
Jesus foi na minha vida, então agora é completa para a glória do nome dele. As perguntas de Jesus fazem muita diferença. Elas revelam muita coisa para a glória do seu nome. A outra pergunta que Jesus faz, e essa eu gosto demais, a pergunta de número 5, vai ser bem rapidinho, a gente já está terminando. É a pergunta que ele faz para o cego Bartimeu. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe por que ele insiste em chamar Jesus filho de Davi? Porque filho de Davi seria alguma coisa de chamar assim, Bar Davi. Bar significa filho, em hebraico. E o Bartimeu era filho de Timeu. Então o filho de Timeu estava chamando o filho de Davi. Ele estava se identificando com Jesus ali. O senhor tem uma herança na sua vida, eu também tenho uma. Alguns historiadores vão dizer que o Timeu tinha sido um general que levantou, um general hebreu, que levantou uma guerra contra os romanos. E os romanos, como eles queriam dar exemplo para tudo, eles mataram a família inteira do Timeu e só deixaram o filho vivo e cegaram o filho. E fizeram o filho mendigar na porta para que todos da cidade conhecessem o filho do Timeu, o Bartimeu, e o que acontecia com quem se levantava contra Roma. Quando Jesus entra pela cidade, ele ouviu falar de Jesus. E só ouvir falar de Jesus já fez toda a diferença para aquele homem. E ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe da história. Fica aquele negócio e olha, e não vamos, fica quieto, Jesus está passando aqui, cala a boca, tal. Por fim, Jesus fala assim, manda chamar o rapaz. E quando o rapaz se apresenta na frente de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele, que para mim e para você, conhecendo o que Jesus é capaz de fazer, parece ignorante. Mas Jesus fala assim, o que você quer que eu te faça? Você já parou para pensar nessa pergunta? O que você quer que eu te faça? Ele podia ter respondido muita coisa. Ele falou assim, Jesus, é o seguinte, eu percebi que o senhor é famoso aí, faz uma propaganda minha aí, para o pessoal quando passar na porta da cidade, não esquecer de deixar uma moedinha. O senhor conhece muita gente, será que o senhor não conhece alguém que tem um cão-guia, alguma coisa, tal, para ajudar nós, né? Nós estamos aí na dificuldade, não estamos roubando, não estamos matando, só estamos pedindo um dinheirinho ali na porta da cidade, será que alguém pode ajudar? Tem tanta gente, e os pastores sabem disso, que chega para o pastor e pega, pastor, fala com fulano de tal para mim, pastor, o senhor conhece de emprego, pastor, o senhor sabe de alguma coisa onde eu consigo um financiamento para não sei o quê, pergunta de tudo para o pastor. O pastor está ali para o que você quer, o que eu te faça, o que você quer que eu te faça? Como Jesus estava naquele dia. Mas as pessoas vêm à presença de Deus perguntando de tudo, menos a solução do problema. A gente fala assim, Senhor, ajuda, muda meu marido. Senhor, melhora a minha esposa. Senhor, faz meus filhos se comportarem. Mas ele não fala qual que é o problema. O problema é que ele precisa ser o melhor marido. O problema é que ela precisa ser uma melhor esposa. O problema é que ele precisa ser um melhor pai. E o cego chega para Jesus, Jesus chega para o cego e fala assim, o que você quer que eu te faça? E ele fala da maneira mais óbvia, o que eu vejo. Eu quero só o que o senhor tem. A única pessoa que tem isso aqui é o senhor, eu quero ver. Agora que eu estou aqui na frente do senhor, eu quero tudo. Eu quero ver. Eu não quero um tapa-buraco, eu quero ver. Eu não quero a coisa pela metade, eu quero a coisa resolvida, eu quero ver. Eu não quero ser mais conhecido como mendigo. Eu quero ver. Se eu ver, vai mudar toda a minha vida. E Jesus olha para o homem e fala assim, vê. Você quer ver? Vê. Simples assim. O homem recobra a vista, e você sabe o que ele faz com a vista dele? Ele agora monta uma loja de como ser mendigo na cidade. Não. Ele monta um curso, né? Ser curado em 15 passos. Não. Sabe o que ele faz com a vista dele? Ele segue Jesus. Agora que ele recobra a vista, ele vai atrás de onde Jesus está. Agora que ele recobrou a vista, agora ele pode ver. E quando ele vê, isso faz toda a diferença para ele. Sabe por que a gente não recebe muita coisa? É porque Jesus pergunta para a gente o que a gente quer que a gente faça e a gente dá para ele respostas pela metade ou coisas que não resolvem a nossa vida. Para outro paralítico, o Senhor Jesus Cristo pergunta, escuta, o que você quer ser curado? Ele fala assim, é que é complicado ser curado, né?
Porque toda vez aparece alguém e pula na água primeiro e tal. Não, meu filho, você não entendeu. Estou perguntando se você quer ser curado. Não na sua dificuldade para ser curado. Não seja assim, seja como cego. Ou então como o leproso do capítulo 1 de Marcos. Que ele chega diante de Jesus e falou, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. E se ajoelha na frente de Jesus. Já viu essa passagem? Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Já fica de joelho. Por quê? Só depende do Senhor querer. Eu já estou no lugar pronto para receber. Se o Senhor quiser, é meu. Aí Jesus olha para ele e fala assim, quero ser limpo. Na hora ele é limpo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A sexta pergunta e penúltima pergunta. É um momento que se eu pudesse viver na Bíblia, eu queria ter vivido esse momento. De todos os momentos bíblicos, eu queria ter vivido esse. Capítulo 24 do Evangelho de Marcos, o caminho de Emaús. Está lá andando os dois. Lucas, capítulo 24, versículo 17. Está lá andando os dois, chateado Cleopas e o seu companheiro. Muita gente fala que o companheiro de Cleopas era sua esposa, na verdade, Maria, tia de Jesus, irmã de Maria. Uma tradição que fala disso aí. Cleopas e o seu companheiro estavam indo em caminho de Emaús. Então lá conversando entre eles, lá, né? Balbuciando palavras. E Jesus vem passando pelo caminho e vai se aproximando deles e faz uma pergunta. Que andais conversando pelo caminho e por que estáis tristes? Ou em outra versão, que palavras são estas que no caminho trocais entre vós e por que vocês estão tristes? Você conhece a resposta daqueles dois, do Cleopas? És tu peregrino em Israel que não sabe as coisas que por ela tem sucedido? Aí Jesus ainda vai em frente. Quais coisas? Já pensou? Quais coisas? A Jesus, o Nazareno, homem usado em sinais, profeta de Deus. E nós críamos que seria ele que remisse a Israel, contanto ele foi morto pelas mãos dos romanos. E já é o terceiro dia e nada aconteceu. É bem verdade. Algumas mulheres foram até o sepulcro nessa manhã e encontraram ele aberto e o seu corpo não estava lá. Mas nós não vimos nada. O contexto de Emaús é uma mensagem inteira já, e eu não tenho tempo para isso. Mas Emaús era um lugar que era um reduto de zelotes, que era uma facção judaica que lutava com mão armada contra os romanos. Provavelmente eles estavam voltando para Emaús porque a vida tinha acabado. Nós estávamos voltando para a lavoura. E Jesus aparece para eles no caminho e começa a conversar com eles de uma maneira como se ele não soubesse. Eu gosto muito, pastor, e esse é o tema, inclusive, da igreja lá em Glendale, lá da Assembleia de Deus que a gente visitou esse ano, Elroy. Esse é um tema muito bonito da Bíblia, Elroy, o Deus da vista. Sabe quem batiza Deus de Deus da vista? Quem dá esse nome para Deus? Agar, a escrava. No caminho que ela vai descendo, fugindo de Sara, Deus aparece para ela e fala assim, Agar, para onde você está indo? Como assim? Deus não sabia que ela estava fugindo de Sara? Eu estou fugindo da minha senhora, Sara, porque ela quer me matar. E Deus falou assim, não vai fugir não. Volta para lá, eu tenho um negócio na vida desse menino aí. Pode voltar, porque eu vou cuidar de você, vai estar tudo certo. Aí Agar falou assim, e batiza aquele lugar de Bet Elroy, o poço de Elroy, porque ela cava um poço ali para beber água. Aí ela falou assim, não atentaria eu, não veria eu aquele que me viu? E ela volta. O nome dá uma desaparecida, isso é por volta do capítulo 17. O nome volta no capítulo 24. Quando Rebeca está chegando para conhecer Isaac pela primeira vez. Ela desce da sua cavalgadura do jumento, do camelo que ela estava vindo, e ela vê o Isaac voltando das suas meditações, das suas orações. Da onde? De Bet-Elroy. O filho da promessa não orava no lugar onde Abraão orava. O filho da promessa não orava no lugar onde Sara orava. Ele orava no lugar onde Deus foi batizado pela escrava como um Deus que via. O Deus da vista. Você pode procurar no Antigo Testamento, o nome some. Não tem mais nenhum lugar.
Jesus nos evangelhos, ele fala assim, olha, você quando for orar, você entra no teu quarto e fala com o teu pai em secreto que te ouve? Não, que te vê. Sabe por quê? Porque ouvir é ver com os olhos da outra pessoa. Ouvir é enxergar a situação pelo olho do outro. Sabe por que Jesus pergunta para esses homens, escuta, o que foi que vocês estão tristes aí, que vocês estão chorando? Me mostra as coisas pelos seus olhos, deixa eu ver. Deixa eu ver pelos seus olhos. Porque quando você me mostrar pelos seus olhos, você vai entender por que você anda triste. Quando você me mostrar pelos seus olhos, vai fazer todo sentido, porque você anda tão deprimido com a vida. Olha como você vê ela. Que palavras são essas que trocais entre vós? Foi Jesus o Nazareno, ele era um homem usado em profecia, fazia tanta coisa. E nós esperávamos que seria ele que ia remir, mas aí está o problema. Como é que vocês esperavam que ele ia remir a Israel? É justamente o problema. Vocês achou que ele ia dar um pé no César, ia tomar o governo pela força? Você achou que você ia chegar lá no lugar onde você está servindo a Deus e todas as pessoas iam automaticamente seguir tudo que você fala? Você achou que você ia começar essa família nova e a sua esposa ia falar, eis aí o meu marido, sim senhor. Você achou que o contrário também ia acontecer, você ia casar com ele e ia se tornar um príncipe automaticamente. E todos os defeitos que você viu com ele durante casado iam desaparecer. Você achou que as crianças já nasciam prontas, já que você é crente, as crianças já nascem comportadas de pequeno. Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Por que vocês estão tristes? E ainda eles têm coragem de perguntar, você é peregrino em Israel que você não sabe? Porque você só pode estar em outro mundo para o senhor não saber o que está passando na minha vida. A gente não fala assim, o Senhor vê meu coração, o senhor sabe o que eu estou passando. É a mesma coisa que falar para Jesus, o senhor é peregrino na minha vida? O senhor é peregrino na minha vida? O senhor é peregrino na minha história? O senhor não sabe o que está acontecendo comigo? E Jesus é tão paciente, ele pergunta, quais coisas que têm acontecido com você? Fala para mim. O que é que tem passado com você? Conta para mim, conta na oração. Conta que eu quero ver pelos seus olhos. Fala para mim, conta para mim, deixa eu ver. Deixa eu ver o que é que está batendo no seu coração. Conta para mim, fala para mim na oração. Quais coisas que têm acontecido com você? O que é que tem amargurado a sua alma? O que é que tem te dado dificuldade para respirar? Conta para mim. Depois que eles terminam de contar, aí Jesus não aguenta. Ó, nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas lhe disseram. Não convinha, pois, que o Messias passasse por essas coisas para poder entrar na sua glória? E discorrendo em toda a palavra sagrada, mostrou para eles aquilo que havia de acontecer no Senhor. Sabe o que ele está falando? É que é o seguinte, depois que você abriu o seu coração, ele te tem consolo para te mostrar por que é que as coisas estão bem. Depois que você abriu o seu coração através da palavra, dos profetas, ele vai te mostrar porque convém passar por esses dias que você está passando. Porque convém sofrer as dores que você tem passado. Porque através dessas dores que ele passou, está aqui a mesa posta hoje para a glória de Jesus e para alimento da nossa alma. Eu quero passar para a última pergunta, porque o tempo já foi e a gente ainda tem muita coisa para fazer hoje. E a última pergunta, para mim, é um pouquinho antes dessa que a gente deu uma lida, mas para mim ela é a maior pergunta que Jesus faz. Você lembra que os discípulos chegam para ver Jesus e os evangelhos dão contas diferentes por causa de visões e percepções diferentes de cada um deles? Mas um dos evangelistas, se eu não me engano, é João, sempre João. Conta em especial de Maria. Que os discípulos saem correndo, vão embora, mas Maria fica lá. Ela fica ali, falando, peraí, eu não acredito, não pode ser, não é possível, o que aconteceu com o corpo dele? Isso, lembrando que elas já tinham visto os dois anjos dentro do sepulcro. Elas já tinham visto. Mas Maria fica no horto. Ela fica ali no jardim, pastor, vendo que tentando achar o que aconteceu. Eu já falei para você, ver anjo às vezes não resolve. Você tem que ouvir o que foi que aconteceu de alguém que faz sentido. E ela fica buscando, o que está acontecendo?
E aí Jesus faz uma pergunta para ela, fala, mulher, por que choras? Quem buscais? Olha no texto, ela nem responde. Ela nem responde quem ela está buscando, nem porque ela está chorando. Ela olha achando que era o jardineiro. Senhor, se for o Senhor que pegou o corpo dele, fala onde o Senhor pôs para me levar só. Uma mulher querendo levar um corpo de um homem de 30 anos de idade sozinha. Você já imaginou isso? O desespero dessa mulher? Não, eu levo ela assim, eu levo ele. Eu ponho ele nos braços e coloco de volta. Eu dou um jeito. Ela não responde a pergunta. Eu faço alguma coisa. Sabe por quê? Porque a pergunta, da perspectiva lógica, é ridícula. Ela está num cemitério, como é que por que ela está chorando? É um cemitério. A quem buscais? Obviamente alguém que não está lá mais, né? Obviamente alguém que já não está mais vivo. Mulher, porque você chora, quem você busca? Ela responde, você está brincando comigo, né? Foi você que escondeu, só pode ser uma pergunta dessa, foi você que fez isso aqui. Sabe aquela pessoa assim que gosta de brincar de esconder carteira? Aí você, rapaz, sua carteira está onde? Ah, foi você que pegou. Não é assim que a gente faz? Ela responde, não, foi você que pegou o corpo. E fala, que brincadeira sem graça, tirar o corpo de alguém de lá de dentro. Agora eu vou fazer você pensar nessa pergunta direito. Mulher, por que você está chorando? A quem buscais? Porque se você está buscando alguém que realmente está morto, você tem todo sentido de estar chorando. Se você está buscando realmente o fracasso da sua vida, você tem toda razão de estar chorando. Se você está buscando o fim dessas coisas, por essas coisas que você vive na vida, você tem todo sentido e razão de estar chorando. Se você está buscando soluções para a vida nessa perspectiva humana, chora, mas chora muito. Chora até não ter mais lágrimas. Se você está caçando que as coisas estejam respondidas para você na sua hora e no seu momento, mas olha, se esguela de chorar. Mas se você busca aquele que promete ressurreição dos mortos, se você busca a novidade de vida que é através do Espírito Santo de Deus, se você busca aquele que disse que era a ressurreição e a vida, pode parar de chorar, porque ele não está morto, mas está vivo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mulher, por que você está chorando? Quem que você busca? Para pensar nisso. Será que a sua reclamação não tem exatamente ligação com a falta de fé do seu coração, que Jesus é capaz de renovar todas as coisas e transformar todas as coisas? Será que não é por causa disso? Será que por causa que essas coisas que nos cercam não é justamente a motivação que leva a nossa vida a continuar buscando as mesmas coisas e tendo as mesmas decepções? E aí Jesus, quando vem com essas perguntas óbvias, ele fala, claro, Jesus, eu creio. Como Maria falou, você não crê que seu irmão pode ressuscitar? Claro que eu creio, Jesus, na ressurreição dos últimos dias. Claro que eu creio. Óbvio, elementar, meu caro Watson. Vai acontecer. Só não vai acontecer na hora que eu preciso, na hora que eu estou sofrendo. Vai acontecer muito melhor na hora que você precisa, na hora que você está sofrendo. Vai acontecer na hora que Jesus extrair a maior glória ao seu nome através daquilo ali. Você vai ver só. Posso orar por você? Nosso tempo já foi, mas eu quero orar por você. Fique de pé, por gentileza. Jó, capítulo 42. Lá em Jó, no capítulo 42, depois que Deus termina todas as perguntas para Jó, Jó fala assim, eu falava com uma pessoa que não tinha entendimento. Eu falava como um homem que não enxergava as coisas, que não tinha visão da vida. Eu falava como se eu não visse aquilo que acontecia. Mas antes eu te conhecia de te ouvir falar. Eu conhecia você através da visão das outras pessoas, de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu ouvi o Senhor. Hoje eu ouvi o Senhor. Hoje eu ouvi como o Senhor tem um plano maravilhoso para a minha vida, algo fantástico para meu coração. Hoje eu ouvi que as suas perguntas me trazem respostas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
Hoje é uma noite de Santa Ceia, de celebrar o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas se hoje o Senhor Jesus tem respondido algumas questões na sua vida que tem por muito tempo passado com dificuldade no seu coração, eu quero orar por você. Eu quero orar por você com toda a humildade do meu coração e te ajudar a nessa noite dar o passo à frente daquele que não simplesmente ouviu o que você estava dizendo, aquele que te viu na sua situação. Lucas capítulo de número 6 diz que Jesus estava voltando da casa daquele homem centurião, que ele não foi lá. Lembra aquela casa que ele não foi? Ele ia na casa, o homem falou assim, não vem aqui em casa não, Jesus. Eu sou homem de autoridade e tal, e eu mando vai e o outro faz. É assim que eu sou. Só manda uma palavra, eu vou. Jesus manda uma palavra e volta. No que ele volta, ele passa por Naim. Ele nem era para passar por Naim, pastor Ronaldo. Não tinha nada a ver. Naim não está em uma profecia do Antigo Testamento. Não tinha nada a ver passar por Naim. Como tem muita gente que olha para a vida e fala assim, Senhor, minha vida não tem nada a ver com o contexto da igreja, com o contexto do mundo, com o contexto de nada. Mas naquela noite, naquele dia, Jesus passou por Naim. E olha que ele viu aquela mulher saindo com um único filho, aquela viúva com o único filho, ele olhou para ela e ele sentiu íntima compaixão. Sabe o que é sentir íntima compaixão? É ver uma pessoa e se colocar no lugar dela. Se colocar no lugar dela. E quando Jesus se coloca no lugar dela, ele faz a seguinte pergunta para ele mesmo. E se fosse eu? Jesus sabe o que você passa, ele sabe o que você sofre, ele sabe o que você precisa. E nas perguntas que ele fez para o nosso coração nessa noite, ele tem uma libertação dessa história de conhecimento e de ideias que você fica pensando na sua cabeça para te levar para um lugar maior. Se o Senhor tocou o seu coração nessa noite, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Nós estamos convidando. Eu tenho que dar para você 30 segundos. O Senhor Jesus quer mudar a sua percepção da vida e das coisas. Eu quero orar por você em nome de Jesus. As perguntas de Jesus nos trazem revelação para o nosso dia a dia. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser nomeado, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim, coração, necessita mais de mim. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, Pai, que esses irmãos vieram à frente, Senhor, querendo que o Senhor tenha respostas, ó Senhor, Pai, muito além dos nossos questionamentos, ó Senhor. Crendo, Senhor, Pai, que a Tua palavra é uma palavra de vida eterna, Senhor, Pai, que muda vidas, ó Senhor, Pai, perspectivas, ó Deus, que muda histórias, ó Senhor, Pai, que nos ajuda, Senhor, Pai, muito além, Senhor, Pai, daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, nessa noite completa a nossa vida em Ti, Senhor, nos renova na nossa fidelidade, Senhor, e confiança no Senhor. E nos ensina, Senhor, Pai, a trabalhar, Senhor, Pai, nos exultando de alegria, Senhor, Pai, porque aquele que disseram que estava morto, vivo está, para a glória do seu próprio nome, e é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele promete, para a glória do seu próprio nome. Senhor, Pai, completa a vida dos meus irmãos, ó Senhor, Pai, e marca essa noite como um sinal, Senhor, da Tua presença, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.